3 lições estoicas que transformam ansiedade em poder. Você já acordou com aquele aperto no peito? Aquela sensação de que tudo pode dar errado? Que você não tem controle sobre nada? Eu já passei por isso, e foi o estoicismo que me ensinou algo revolucionário. A ansiedade não é o problema. O problema é como você reage a ela. No vídeo de hoje, vou compartilhar com você 3 lições estoicas que literalmente transformaram a minha relação com a ansiedade, o medo e o caos. E não estou falando de teoria filosófica abstrata. Estou falando de ferramentas práticas que você pode usar hoje para ter mais clareza, mais calma e mais poder sobre a sua própria mente. Se você quer manter a serenidade, mesmo nos piores momentos, fica comigo até o final deste vídeo. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e mentalidade estoica. E olha, eu deixei na descrição deste vídeo alguns recursos extras que vão complementar o que você vai aprender aqui. Então, depois de assistir, corre lá embaixo e confere. Antes de entrarmos nas lições, preciso que você entenda uma coisa. O estoicismo não é sobre reprimir emoções. Não é sobre ser frio ou insensível. É sobre desenvolver uma mente preparada. Uma mente que não é escrava das circunstâncias. Os estoicos viveram em épocas brutais. Marco Aurélio governou Roma durante guerras e pragas. Sêneca enfrentou o exílio e a perseguição política. Epiteto foi escravo antes de se tornar filósofo. E todos eles desenvolveram uma filosofia de vida baseada em uma pergunta simples: o que está sob meu controle? Essa pergunta muda tudo, porque quando você entende o que pode controlar e o que não pode, você para de desperdiçar energia com coisas que não dependem de você e começa a investir toda a sua força mental no que realmente importa: suas escolhas, suas reações, seus pensamentos. Então vamos à primeira lição. Lição 1. A dicotomia do controle. A primeira lição estoica que transforma a ansiedade em poder é: separe o que você controla do que você não controla. Epiteto, um dos maiores mestres estoicos, disse algo que deveria estar gravado na mente de todo mundo. Existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão sob nosso controle. Estão opinião, impulso, desejo, aversão. Em suma, tudo que é ação nossa. Não estão sob nosso controle o corpo, a propriedade, a reputação, os cargos. Em suma, tudo que não é ação nossa. Pensa comigo. Quando foi a última vez que você perdeu o sono, preocupado com algo que você não podia controlar? A opinião dos outros sobre você. O trânsito, a economia, o resultado de uma entrevista de emprego, o tempo, a reação de alguém. Você gastou energia mental, você sentiu ansiedade, você ficou tenso e no final você não tinha poder nenhum sobre aquilo. Zero. Você apenas sofreu antecipadamente por algo que pode nem acontecer, ou que, se acontecer, você não pode mudar de qualquer forma. Agora, o que você controla: suas ações, suas palavras, seus pensamentos, sua preparação, seu esforço, sua atitude, sua resposta emocional. E é aqui que mora o seu poder. Exercício prático que mudou minha vida. Toda vez que você sentir ansiedade surgindo, pare e pergunte: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, você tem 2 opções: aceitar que não está sob seu controle e soltar. Continuar sofrendo por algo que você não pode mudar. Se a resposta for sim, pergunte: qual ação eu posso tomar agora? E aí, você não fica ruminando, você não fica ansioso, você age dentro do seu círculo de controle. Exemplo real da minha vida. Eu tinha uma apresentação importante.
Fiquei dias ansioso pensando: e se eu esquecer o que falar? E se as pessoas não gostarem? E se alguém me criticar? Aí eu apliquei a dicotomia do controle. Eu posso controlar se as pessoas vão gostar? N ou eu posso controlar se alguém vai me criticar? Eu posso controlar minha preparação? Eu posso controlar minha postura e clareza na hora de falar? Sim. Então parei de me preocupar com o resultado e foquei 100% na prepara. Estudei, pratiquei, revisei. No dia, fiz o melhor que pude. O resultado não estava sob meu controle, então não me preocupei com ele. E sabe o que aconteceu? A apresentação foi ótima, mas mesmo que não fosse, eu estaria em paz, porque fiz tudo o que estava ao meu alcance. Essa é a transformação. Ansiedade vem de tentar controlar o incontrolável. Poder vem de focar no que está sob seu controle. Quando você internaliza isso, você não elimina os desafios da vida, mas você para de sofrer por antecipação. Você se torna alguém que age, não alguém que apenas reage com medo. E olha, se você está achando esse conteúdo valioso, dá um like agora. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse vídeo e a descobrirem essas lições que podem transformar a vida delas. E compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Agora vamos para a segunda lição, que é igualmente poderosa. Lição 2. Amor fati, ame seu destino. A segunda lição estoica que transforma a ansiedade em poder é amor fati, ame seu destino. Essa expressão vem do latim e significa literalmente amor pelo destino. Mas não confunda, não é sobre ser passivo ou conformado. É sobre ter uma relação totalmente diferente com o que acontece na sua vida. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: não pergunte para que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como elas acontecem. E você viverá bem. Pensa na profundidade disso. A maioria das pessoas vive em guerra constante com a realidade. Isso não deveria ter acontecido. Por que comigo? Não é justo. Eu não mereço isso. E essa resistência mental, essa briga interna com o que já aconteceu, é o que gera sofrimento, porque você não pode mudar o passado. Você não pode reescrever o que já foi, mas você podemos escolher como se relacionar com isso. Amor fati não é sobre gostar de coisas ruins. É sobre não adicionar sofrimento desnecessário ao que já é difícil. Deixa eu te contar uma história pessoal. Há alguns anos, eu perdi uma oportunidade profissional que eu queria muito. Tinha me preparado por meses. Coloquei todas as minhas fichas naquilo, e quando recebi a notícia de que não tinha dado certo, eu fiquei devastado. Fiquei semanas ruminando. Por que isso aconteceu? O que eu fiz de errado? Minha vida teria sido melhor se eu tivesse conseguido, até que eu li algo de Sêneca que mudou tudo. A vida não é má. Você apenas a interpreta como má. Eu percebi que eu estava adicionando camadas de sofrimento ao que já tinha acontecido. Eu não podia voltar no tempo e mudar o resultado, mas eu podia escolher aceitar aquilo como parte do meu caminho. Então eu pratiquei amor fati. Eu disse a mim mesmo: isso aconteceu. E se isso aconteceu, há algo para eu aprender aqui. Há uma razão, mesmo que eu não veja agora. E sabe o que aconteceu? 3 meses depois, surgiu uma oportunidade ainda melhor, que eu só consegui porque não tinha conseguido aquela primeira. Se eu tivesse entrado naquele caminho, eu nunca teria descoberto esse outro. Mas atenção, amor fati não é sobre esperar que coisas boas venham de coisas ruins. É sobre não se tornar amargo, ressentido ou paralisado pelo que já aconteceu. É sobre dizer: ok, isso é o que a vida me deu agora. Como eu vou responder? Que pessoa eu vou me tornar a partir disso? Exercício prático de amor fati. Pega uma situação difícil que você está vivendo agora ou viveu recentemente. Algo que te deixou ansioso, frustrado
ou triste. Agora, responde essas perguntas. O que já aconteceu que eu não posso mudar? Qual é o sofrimento adicional que eu estou criando ao resistir a isso? O que essa situação está me ensinando sobre mim, sobre a vida, sobre o que eu valorizo? Se eu aceitasse isso como parte do meu caminho, como eu agiria diferente? Quando você faz essas perguntas, você tira o poder do passado sobre você. Você para de ser vítima das circunstâncias e se torna o autor da sua própria narrativa. A transformação profunda do amor fati. Pessoas sem essa mentalidade vivem em constante conflito interno. Elas carregam ressentimentos, mágoas, arrependimentos, e isso drena energia, gera ansiedade e impede o crescimento. Pessoas que praticam amor fati olham para o passado e dizem: não há uma única coisa na minha vida que eu gostaria que não tivesse acontecido, porque tudo me trouxe até aqui, e eu decido quem sou a partir disso. Isso não significa que você não vai sentir dor. Você vai, mas você não vai adicionar sofrimento desnecessário à dor. Você não vai ficar preso em si, e deveria ter sido diferente. Como aplicar amor fati no dia a dia? Trânsito. Tô preso no trânsito. Isso já aconteceu. Posso usar esse tempo para ouvir algo que me desenvolva, ou posso ficar irritado sem mudar nada. Crítica. Alguém me criticou. Isso já aconteceu. Há algo útil nessa crítica que eu posso usar para melhorar? Se sim, ótimo. Se não, eu solto. Rejeição. Fui rejeitado. Isso já aconteceu. Essa rejeição está me protegendo de algo que não era para mim, ou me direcionando para onde eu devo ir. Perda. Perdi algo importante. Isso já aconteceu. Como eu posso honrar essa perda, se tornando uma pessoa mais forte, mais sábia, mais compassiva? Veja, você não está negando a realidade. Você está se recusando a ser destruído por ela. E aqui está o ponto crucial. Quando você pratica amor fati, você transforma qualquer situação em combustível para o seu crescimento. Nada te derruba, porque você não está mais resistindo. Você está dançando com a vida, não brigando com ela. Nietzsche, que foi profundamente influenciado pelo estoicismo, resumiu isso perfeitamente. Minha fórmula para a grandeza num ser humano é amor fati. Nada querer diferente. Seja para trás, seja para frente, seja em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo, mas amá-lo. Se você está gostando dessas lições e sentindo que elas estão fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. Amor fati e eu quero ver quantas pessoas estão realmente comprometidas em aplicar isso na vida. E não esquece de conferir a descrição, onde eu deixei mais recursos sobre estoicismo e desenvolvimento mental. Agora vamos para a terceira e última lição, que, na minha opinião, é a mais transformadora de todas. Lição 3. Memento mori, lembre-se da morte. A terceira lição estoica que transforma a ansiedade em poder é Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Eu sei que isso pode soar pesado, até mórbido, mas calma. Deixa eu te mostrar por que essa é, na verdade, a lição mais libertadora de todas. Os estoicos usavam a consciência da morte não para gerar medo, mas para gerar clareza. Marco Aurélio constantemente se lembrava: você pode sair da vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Pensa comigo. O que te deixa ansioso no dia a dia? A opinião dos outros. Um erro que você cometeu. Uma oportunidade que você perdeu. Uma discussão boba. Um projeto que não saiu como planejado. Agora me responde. Daqui a 100 anos, isso vai importar? Daqui a 100 anos, você, eu e todas as pessoas que conhecemos não estaremos mais aqui. E aquilo que hoje parece gigante vai ter sido completamente esquecido. Memento mori não é sobre ser pessimista. É
sobre ter perspectiva. Quando você lembra que a vida é finita, você para de desperdiçar energia mental com coisas insignificantes. Você para de procrastinar o que realmente importa, você para de guardar mágoa, de adiar conversas importantes, de viver no piloto automático. História pessoal: eu tive um tio que morreu de forma súbita. Ele tinha planos, sonhos, coisas que queria fazer um dia, mas esse um dia nunca chegou. E isso me atingiu profundamente. Fiquei pensando quantas vezes eu adio coisas importantes. Quantas vezes eu deixo de dizer o que sinto, porque vai ter outra hora. Quantas vezes eu me preocupo com bobagens enquanto o tempo passa. Então eu comecei a praticar memento mori. Todo dia eu me lembro, eu vou morrer. E pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos, mas vai acontecer. Então como eu quero viver hoje? E isso mudou tudo. Como o memento mori transforma a ansiedade. Quando você está ansioso, geralmente é porque você está projetando um futuro catastrófico, que provavelmente nunca vai acontecer. Você está vivendo em um ICQT paralisa. Mas quando você lembra que a vida é curta, você percebe: eu não tenho tempo para ficar paralisado por medo. Ou eu ajo, ou eu desperdiço o tempo que me foi dado. Memento mori te faz perceber que a ansiedade é, muitas vezes, um luxo que você não pode pagar. Porque, enquanto você está preocupado, a vida está passando. Exercício prático de memento mori. Todo dia, quando acordar, faça essa pergunta: se hoje fosse meu último dia, como eu gostaria de vivê-lo? Não precisa ser dramático, não precisa ser perfeito, mas essa pergunta te força a priorizar o que realmente importa. Você gastaria horas no celular rolando feed sem sentido? Você guardaria rancor de alguém? Você deixaria de dizer "eu te amo" para quem você ama? Você adiaria aquele projeto que te deixa vivo? Você se preocuparia com a opinião de gente que nem se importa com você? Provavelmente não. Porque quando você coloca a finitude da vida na equação, suas prioridades ficam cristalinas. Memento mori e gratidão. Uma coisa incrível que acontece quando você pratica memento mori é que você desenvolve uma gratidão profunda pelo presente. Cada dia se torna um presente no duplo sentido da palavra. Você olha para o café da manhã e pensa: que privilégio poder sentir esse sabor. Você olha para as pessoas que ama e pensa: que presente poder estar com elas agora. Você enfrenta um desafio e pensa: que oportunidade de crescer enquanto ainda estou vivo. E quando você vive assim, a ansiedade perde força. Porque você está tão presente, tão grato, tão focado no que realmente importa, que não sobra espaço mental para preocupações vazias. Sêneca disse algo poderoso: não é que temos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito. A verdade é que a vida é curta, mas é longa o suficiente para você criar algo significativo, amar profundamente, crescer continuamente e deixar um legado. Mas só se você parar de desperdiçar tempo com ansiedades inúteis, preocupações vazias e medos infundados. Memento mori te dá permissão para viver. Não daqui a pouco, não quando tudo estiver perfeito. Agora, juntando as 3 lições, vamos recapitular as 3 lições estoicas que transformam ansiedade em poder. Dicotomia do controle. Foque no que você pode controlar. Suas ações, pensamentos, reações. E solte o que você não pode. Opinião dos outros. Resultados, circunstâncias externas. Amor fati. Ame seu destino. Aceite o que já aconteceu, sem adicionar sofrimento desnecessário. Use cada experiência como combustível para crescimento. Memento mori, lembre-se que você vai morrer. Viva com clareza, priorize o que realmente importa e não desperdice tempo com o trivial. Quando você combina essas 3 lições, algo mágico acontece. Você se torna
imbatível mentalmente. Não porque você não vai enfrentar problemas, mas porque você vai ter as ferramentas mentais para transformar qualquer situação em oportunidade de crescimento. Olha, eu sei que essas lições podem parecer simples, mas simples não significa fácil. A diferença entre alguém que conhece o estoicismo e alguém que vive o estoicismo é a prática diária. Todo dia você vai ter oportunidades de aplicar essas lições. Um problema inesperado, dicotomia do controle, uma frustração, amor fati. Uma preocupação boba, memento mori. E cada vez que você praticar, você vai ficar mais forte, mais calmo, mais preparado. Se você chegou até aqui, você não é uma pessoa comum. Você é alguém que está comprometido em desenvolver uma mente forte e resiliente. E eu quero te pedir 3 coisas. Deixa o like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso. Sergipe, inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo conteúdos sobre estoicismo, mentalidade e desenvolvimento pessoal, que vão te ajudar a construir uma vida mais forte e significativa. Confere a descrição deste vídeo. Eu deixei lá embaixo recursos extras, links importantes e um resumo das 3 lições para você salvar e rever sempre que precisar. E me conta aqui nos comentários, qual dessas 3 lições mais impactou você? Dicotomia do controle, amor fati ou memento mori? Eu leio todos os comentários e vou responder o máximo que eu puder. Lembra, o estoicismo não é só teoria, é prática. E é a prática que transforma conhecimento em sabedoria e sabedoria em poder. Obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Recursos para deixar na descrição. Livros recomendados, meditações, Marco Aurélio Cartas, a Lucílio, Sêneca Manual de Epicteto, resumo das 3 lições. Dicotomia do controle. Foque no que você controla, amor fati. Ame seu destino, memento mori. Lembre-se da morte, exercício diário. Ao acordar, se hoje fosse meu último dia, como eu viveria durante o dia? Isso está sob meu controle? À noite, o que aprendi hoje que me fortaleceu. Inscreva-se e ative as notificações. Estoicismo, desenvolvimento pessoal, mentalidade.